Olá pessoal, boa noite. Estamos chegando com mais um bate-bola aqui no Facebook e no YouTube. Apresentação do professor Elisane e Juan Pablo. A partir de agora vamos falar muito de futebol amador, dando destaque ao Cruzeirão da Massa, o Cruzeiro do Barro Preto, que jogou na Santa Rita nesse final de semana. Vamos falar também muito de futebol brasileiro e o destaque é a Série C. A Série C do futebol brasileiro, já conhecemos os 4 times que irão jogar a segunda divisão do próximo ano e os 2 times que ficou primeiro em cada grupo que vão decidir o título da terceirona. A gente vai falar no programa de hoje. Vamos falar também em torneios de penalidades que acontecem na nossa região. Futebol brasileiro também, lógico, vamos falar de Série B, um final de Série B melancólica para a torcida do Ceará Sporting Clube. A gente vai falar, só faltam 7 rodadas. Hoje tem o jogo, o vice-líder joga, mas o Ceará Sporting Clube está terminando a Série B de forma muito ruim, de forma que o torcedor não gostaria. Faltam 7 rodadas, o Ceará não tem mais chance nenhuma de subir para a Série A do próximo ano. Na Série A, o destaque é o Botafogo. O Botafogo voltou a ganhar e abriu vantagem. Abriu vantagem todos os adversários, aqueles times que estavam mais próximos do Botafogo, ou perderam ou empataram, ou seja, deixaram um ponto no caminho. E o Botafogo, uma excelente vitória em cima do Fluminense, que é finalista da Copa Libertadores da América. O Botafogo voltou a vencer. Voltou a vencer a equipe do Fogão, abrindo vantagem. No futebol europeu, o destaque vai para a Eurocopa, semana de Eurocopa. E vamos dar também, falar de todos os campeonatos, né? Agora é data FIFA. Data FIFA, os campeonatos só voltam daqui a 10 dias. E vamos falar muito também de Copa do Mundo, eliminatórias para a Copa do Mundo 2026. O Brasil joga na quinta-feira, então a gente vai passar limpo todos os principais eventos que acontecem nesse meio de semana. Nosso programa acontece às segundas e sextas-feiras e tem o apoio do canal Ceará Fla 79 e o canal UBC de Futebol, o canal do Juan, trazendo o destaque e o boa noite do Juan. Boa noite, Juan. Boa noite, e o meu destaque vai para o término da Série C. Inclusive eu e o pai, a gente estava assistindo o jogo do Paysandu lá em Fortaleza, assistimos o finalzinho, foi um jogo emocionante. Muita emoção, mas o Paysandu, né, que se perdesse de 2-0, quem passava era a equipe, quem subiria era a equipe do Volta Redonda, mas o Paysandu, com um jogador a menos, acabou segurando a equipe do Voltaço e subiu a equipe do Paysandu. Depois de muito tempo, retorna à Série B, não é isso, Juan? Sim, inclusive eu dei o meu palpite aqui, eu acertei todos os resultados, só não acertei o jogo do Volta Redonda com o Paysandu, que eu disse que terminaria em empate, mas acertei todas as posições dos grupos. No início do programa, vamos dar um boa noite, um abraço para o Aurian, zagueirão do Cruzeirão da Massa, do Cruzeiro do Barro Preto, curtindo bate-bola. Um abraço também para o Luquinhas, que é torcedor do Flamengo, também curtindo bate-bola. A gente abraça todos os nossos amigos que curtem o bate-bola aqui no Facebook e também no YouTube. Então, quem quiser deixar a sua mensagem, quiser ajudar a gente a fazer o bate-bola, se a internet deixar, na medida do possível, a gente vai lendo as mensagens. Mandar um abraço, uma boa noite para a comadre Conceição, ela que é torcedora ardorosa do Cruzeirão da Massa e sempre que pode também curte o bate-bola. Um abraço, comadre, muito obrigado pela audiência. Juanzinho, o nosso programa é muita informação e pouca enrolação, então a gente vai já começar o programa trazendo muitas informações e a comadre Conceição deixando aqui o boa noite dela e ela vai para a escola, com certeza vai para a escola, por isso não vai assistir o bate-bola. A comadre Conceição, quando está em casa, quando está livre, ela nos dá o prazer da sua audiência, mas hoje ela vai para a escola. Está tudo certo, está tudo bem, né, Juan? A gente agradece demais quem curte o bate-bola aqui no Facebook, no YouTube. O Dedé, por exemplo, ele que é presidente do Cruzeirão da Massa, ele curte o bate-bola no YouTube, né? Quando a gente termina aqui ao vivo no Facebook, a gente coloca no YouTube e o Dedé sempre acompanha o bate-bola. O Juan, o Cruzeirão da Massa esteve jogando ontem em Santa Rita, jogão de bola, Juan, valendo pela 11ª Copa da Amizade lá da Santa Rita e ganhou os 2 quadros. Precisava apenas de um empate, tanto o primeiro como o segundo quadro. O segundo ganhou de 2-0, gols do Eliseu e do Luizinho. Então, 2-0 para o Cruzeirão da Massa, classificado, Juan,
E o primeiro quadro foi 1-0. 1-0 para o Cruzeirão da Massa, o gol do Júnior. O Júnior, filho do Lenovo. Me falaram, eu não estive lá na Arena São José ontem, mas foi um golaço, gol de escanteio, gol olímpico do Júnior. O Cruzeiro está bem reforçado, está com uma boa equipe, e com certeza vai na competição. Agora o Cruzeiro está classificado. E vai esperar, Juan, o seu adversário nas oitavas de final. Esse adversário sai no sorteio. Dia 29 terá o sorteio e a gente vai divulgar nos nossos programas futuros. Nos próximos programas a gente vai anunciar quem é o adversário do Cruzeirão da Massa lá na Santa Rita, às oitavas de final. No Melado, o Cruzeiro está classificado. Está classificado também para as oitavas de final, apenas aguardando o seu adversário. Lá no Melado, o Cruzeiro está apenas com o segundo quadro, acompanhando Fortaleza de Barreiras. Eu vou mandar um abraço e uma boa noite também para o Paradilho em Fortaleza, curtindo o bate-bola. Não sei se ele está em casa, está trabalhando, mas também está nos dando o prazer da sua audiência. Ainda falando do Cruzeiro, Juan, o Cruzeirão joga amistoso. Final de semana joga amistoso. Intermunicipal, Juan. Vai ali para a região do Mici, na Arena Valmarzão, domingo, dia 15, aspirante principal, jogão de bola, o carro vai sair cedo, Juan. Então, galera aí do Cruzeiro, convido todos os jogadores, torcedores, para acompanhar o Cruzeirão da Massa até Mici, nesse grande jogo de bola, esse jogo intermunicipal, não é isso? Um show de bola, esse amistoso, e a galera estava hoje no grupo, né? Convidando toda a galera e para levar, né? Os principais jogadores têm que acompanhar o Cruzeiro, porque o Cruzeiro, sempre que sai, Juan, faz bonito e a galera está querendo que todos os jogadores compareçam, né? Para, quem sabe, conseguir uma grande vitória lá no Mici. Ok, Juanzinho? Agora vamos falar um pouco de futebol, de torneio de penalidades. Torneio de penalidades, dia 29, Juan, primeiro torneio de dupla aqui do Irã Paredão. Dia 29, aqui no Barro Preto, no Babeba Legal, no estabelecimento do meu amigo Emanuel Alex, o torneio do Irã Paredão. Lá, Juan, vai ter um bingo de R$1.000. Após o torneio, terá, Juan, música ao vivo com Irã Paredão e Zé Filho. Como eu falei, repito, bingo de R$1.000. Eu não sei, João, a cartela, não sei o preço da cartela, eu vou me informar nos próximos programas, a gente vai falar o preço da cartela, então o cara pode ir para a festa e voltar com R$1.000 no bolso, né? E o torneio, a inscrição é apenas R$30, o primeiro colocado R$1.000, troféu e medalha, o segundo colocado R$500, o terceiro colocado R$300 e o quarto colocado também R$200. Repito, a inscrição é apenas R$30, vai ser show de bola esse torneio aqui no Babeba Legal. No mesmo dia, Juan, na Lagoa do Serrote. Lá é da família Paula, lá a premiação é R$4.000, R$2.000 para o campeão, o segundo colocado R$1.000, o terceiro colocado R$500, do quarto ao décimo R$100, lá haverá um bingo de um carneiro, a cartelinha R$5. E também, Juan, lembrando que um dia antes vai ter o torneio feminino. A inscrição do torneio feminino é apenas R$20, uma inscriçãozinha simbólica, dia 28, sábado, dia 28. A inscrição do masculino é R$100. Então, um abraço aí para toda a família Paula, que vai ser sensacional esse grande torneio, esse grande evento. Falar em grande torneio, grande evento, Juan, grande competição, vem aí a Copa dos Campeões do Interior de Santana do Acaraú. As equipes serão selecionadas, somente equipes do interior, jogos mata-mata, uma super premiação, troféu, toda partida para o melhor jogador. A organização é do meu amigo Yarles Cordeiro, Toninho da Empoeira e do Bena. Com certeza a TV FP fará a cobertura desse grande evento, desse grande campeonato, dessa grande Copa, né, Juan? E dia 15 de novembro, haverá na churrascaria Delícia Cearense, na Santa Rita, às 8 horas da manhã, o conselho técnico e toda a galera, né, tanto o Toninho como o Yarli e o Bena, convido toda a galera, os dirigentes de equipe, né, para participar desse conselho técnico. De lá, com certeza vai sair a tabela, Juan, e o regulamento desse grande evento, desse grande campeonato. Ok, Juan? E próxima semana, Juan, a promessa é que próxima semana vai começar, agora sim, vai começar lá
a 12ª Copa Regional da Lagoa do Serrote. No programa de sexta-feira a gente vai trazer os jogos, porque ainda faltam muitos dias, né? E a chance de adiar mais uma vez é muito grande, tá certo? Então, até segunda ordem, começa no próximo final de semana. Mandar um abraço para o meu amigo Alberci Ripardo, ele que é Relações Públicas dessa competição, ele que sempre manda as informações de todas as competições que acontecem na Lagoa do Serrote. O meu amigo Alberci Ripardo, que tem o seu programa no Facebook e no YouTube, sempre às quartas-feiras, às 18h25, a faixa do esporte. Agora vamos falar de futebol profissional. Destaque é a Série B que tem jogo já tem o Esporte Clube do Recife, vice-colocado, segundo colocado o Esporte, jogando com a equipe da Ponte Preta, mas o Juan vai atualizar os jogos da 31ª rodada da Série B do futebol brasileiro. Criciúma 1x0 no Vitória, Guarani 1x1 com o Vila Nova, Botafogo perdeu de 1x0 para o Avaí, Sampaio Corrêa 1x1 com o Novo Horizontino, a Tombense 1x1 com o Juventude, o Atlético Goianiense 1x0 no Ituano, CRB 2x0 no Ceará, Chapecoense 0x0 com o ABC e Mirassol 2x0 no Londrina. Juan tá aí, o Juan falou, o Ceará perdeu mais um, perdeu de 2x0 para a equipe do CRB, o Ceará que está terminando essa competição de forma melancólica. O Vitória, Juan, é líder, perdeu, né? Depois de 31 rodadas, é o líder. O Juventude é o segundo, o Sport é o terceiro, né? Mas o Sport, se ganhar, vai ficar a um ponto, Juan, do Vitória, que é o líder da competição. O Guarani fecha o G4 com 54 pontos. Na sequência tem o Atlético Goianiense, Novo Horizontino, Criciúma, Mirassol, CRB, Vila Nova. Acho que esses times aí, até o 10º, ainda estão brigando, né? Porque a diferença do Vila Nova, que é o 10º, para o Guarani, são apenas 6 pontos, né? Então, 6 pontos dá para tirar ainda. O Ceará na 11ª colocação já não tem chance, né? A diferença é de 12 pontos. Então, o Ceará, com certeza, tem que se estruturar e, quem sabe, no próximo ano voltar forte para conseguir, quem sabe, como campeão, uma vaga na Série A do futebol brasileiro, que é o lugar do Ceará Sporting Clube. Tá certo? Na sequência, o Ceará Sporting Clube é o 11º, o Botafogo de São Paulo, Sampaio Corrêa, o Ituano, o Avaí, a Ponte Preta. Já na zona da degola aparece a Chapecoense, o Tombense, o Londrina e o ABC. Diga, Juan. Acho engraçado que o Ceará não sai da honrada 11ª posição desde a 20ª rodada. O Ceará é um perde, ganha, empata, mas não sai. Na tabela, Juan, o Ceará é um time regular, né? Ele não sai ali do meio da tabela. Ainda faltam uns 4 pontinhos ali para fugir de vez da zona de rebaixamento, mas o Ceará não tem chance nenhuma de cair, né? Nem tem chance de subir, mas também de cair. Não cai não, né? Porque a diferença do Ceará também pro Z4, a diferença é muito grande, tá certo? Então o Ceará tem que se reestruturar e, quem sabe, no próximo ano retornar à Série A do futebol brasileiro. Então, Juan, já tem mais uma rodada, né? Mais um jogo para fechar a rodada. É o Esporte Clube do Recife contra a equipe da Ponte Preta. Lembrando, Juan, que depois desse jogo do Esporte, logo mais, serão apenas 7 rodadas para a gente conhecer os 4 times que irão subir para a Série A do futebol brasileiro. E o Juan vai atualizar a rodada de número 32. ABC e Mirassol, Vila Nova e Botafogo, Criciúma e Chapecoense, Ituano e CRB, Novo Horizontino e Tombense, Ceará e Sampaio Corrêa, Ponte Preta e Atlético Goianiense, Vitória e Guarani, Londrina e Avaí, Juventude e Sport. Vamos mandar um abraço para o meu amigo Ademir Pelarim, São Paulo, curtindo o bate-bola. Saudações palmeirenses. O Palmeiras que ontem acabou perdendo, né, para a equipe do Santos. O Palmeiras que o torcedor do Palmeiras ainda está chateado, né, com a cabeça inchada, por conta, né, que viu a chance ali de ir para mais uma final de Libertadores, acabou perdendo nos pênaltis para a equipe do Boca. Mais um abraço para o meu amigo Ademir Pelarim, gente da melhor qualidade, e ele não aparece só na boa, quando o time também está mal, o Ademir aparece. Show de bola, o meu amigo Ademir Pelarim. Falar no Ademir Pelarim, vamos falar de Série A, Rô. Série A, o destaque é a vitória do Botafogo, né? O Botafogo, graças a Deus, voltou a ganhar, né? O Botafogo, que poderia, Juan, ficar numa situação ruim caso o Palmeiras tivesse ganho o jogo, o Bragantino, e ele tivesse perdido ponto para o Fluminense. Mas foi justamente o contrário. O Ademir está dizendo aqui que está a ressaca ainda. A ressaca da derrota, e com certeza a ressaca também deve ter tomado uma cachaçinha ontem. Ninguém é de ferro, né, meu amigo?
E o Juan vai atualizar os jogos da 26ª rodada da Série A do futebol brasileiro. O Atlético Mineiro perdeu de 2-1 para o Coritiba. O Atlético Paranaense 1-1 com o Bragantino. Fortaleza 3-2 no América Mineiro. O Fluminense perdeu de 2-0 para o Botafogo. O Palmeiras perdeu de 2-1 para o Santos. O Santos sobrevive. O Internacional 3-2 no Grêmio. O Corinthians 1-1 com o Flamengo. O Vasco 0-0 com o São Paulo. E o Goiás perdeu de 6-4 para o Bahia. É sim, parece placar de tênis, né, Juan? 6-4 no primeiro set. Eu diria mais futsal. Pro Bahia, pro Bahia foi show de 10 gols, Juan. E assim, esse Santos, Juan, é uma incógnita. O Santos, todo mundo dá o Santos como rebaixado, inclusive eu brinquei aqui com o Fabinho é torcedor do Santos, e o Santos vai numa semana, mete 4-1 no Vasco, e no jogo seguinte pega o Palmeiras, lembrando que o Palmeiras vinha da ressaca da derrota, né, da Libertadores, mas o Santos sai atrás e vai buscar a vitória, 2-1, o Santos agora se colocando... Enquanto isso, no outro dia está perdendo de 3-0 para o Bahia. Se colocando ali numa boa condição, né? Porque estava lá dentro do Z4, agora é o 14º colocado. A Série A que tem o Botafogo líder, Juan, 55 pontos. 9 pontos à frente do Red Bull Bragantino. Na sequência, o Grêmio, o Palmeiras, o Flamengo aparece na 5ª colocação. O Flamengo que anunciou hoje o Tite, né? O Tite é o novo treinador do Flamengo. Contrato até dezembro de 2024, lembrando, Juan, que o Tite terá carta branca para fazer a reformulação que tantos os torcedores do Flamengo querem uma renovação, porque tem muitos jogadores ali que são multicampeões, mas no momento não estão jogando absolutamente nada. Vamos ver o que vai acontecer e torcer, né, que dê certo o Tite para trazer títulos de novo para o Mengão. Então, Juan, na sequência, o Fortaleza com a vitória, né, chegou ali na 6ª colocação, está na zona da Libertadores, Fluminense, o Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro, Juan, que foi surpreendido, perdeu em casa para o Lanterna, o São Paulo é o 10º, Juan. Na sequência, antes de mandar um abraço para o palmeirense, meu amigo Francésio Teles, Juan, com certeza, gente da melhor qualidade dele, que com certeza também está com a cabeça inchada com a derrota do Palmeiras, não sei se ele está aqui no Barreto ou se ele está lá para o lado de Calcaia. Falar em gente que está contente, rapaz, é o São Paulino, meu amigo Antônio Cláudio. O Antônio Cláudio é São Paulino, ainda está comemorando o título do São Paulo, campeão da Copa do Brasil, há 2 semanas atrás. Não sei se o Antônio Cláudio está em Sobral ou se ele está viajando pelo Ceará. Cuiabá Esporte Clube. Sim, Juan, o Cuiabá, o 11º Internacional. Boa vitória do Inter, né? O Inter que poderia ficar muito próximo da zona da degola, acabou ganhando o clássico. O Corinthians é o 13º, o Santos é o 14º, o Cruzeiro é o 15º, o Bahia é o 16º com a vitória, e na zona da degola aparece o Vasco, Goiás, Coritiba, que não é mais o Lanterna é o América Mineiro, Juan. Você viu que o Inter faz uma temporada boa e outra mediana? Com certeza, Juan. E assim, interessante esses times, né? O Inter estava com uma campanha, um ano muito bom, porque estava quase na final da Libertadores, mas quando saiu da Libertadores, se encontra lutando contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Outro time, Juan, que também pode... O Fluminense está na final da Libertadores, mas nesse momento ele está fora dos times que irão para a próxima Libertadores. Então ele está decidindo a Libertadores, pode ficar fora da próxima, caso não ganhe do Boca, e com certeza agora eles vão ficar poupando jogadores, né, preparando o time para a final. Se distanciar muito, tem que ganhar a Libertadores para participar do próximo ano, porque senão fica muito difícil conseguir pelo Campeonato Brasileiro. Diga, Juan. Ele disse que não vai torcer para o Fluminense por causa de um incógnito chamado Felipe Melo. Incógnito não é realidade. Brasileiro tem que torcer para o time brasileiro. Eu torço Flamengo e já falei, na final vou torcer para o Boca. Que me desculpe o meu amigo, o Padre Valdemir, torcedor do Fluminense, né? Mas aqui eu torço pro Boca, Juan, torço pro Boca ganhar a Libertadores da América. E o Juan vai atualizar os jogos da próxima rodada da Série A de futebol brasileiro. Lembrando, Juan, que tem um jogo a menos, esse jogo acontece dia 12, o Cruzeiro contra o Cuiabá. Vasco e Fortaleza, Vascão, bora ganhar, bora. Só lembrando, o meu amigo Antônio Cláudio está em Tarema, curtindo o bate-bola. Um abraço para ele. Ele sempre que pode, né? Ele mesmo viajando pelo Ceará, ele dá uma paradinha e curte o bate-bola, Juan.
o Grêmio com o Atlético Paranaense, o América Mineiro com o Botafogo, Goiás com o São Paulo, Coritiba com o Cuiabá, Fluminense com o Corinthians, o Bahia com o Internacional, o Palmeiras com o Atlético Mineiro, Cruzeiro com o Flamengo, Santos com o Red Bull Bragantino. O Juan, só fazer uma correção, sempre o palmeirense, o Francês Pérez, curte o bate-bola, e eu confundo, estava fazendo confusão dele com o Claudemir, que é o marido da Luzia, e ele mora em Calcaia, né? Ele sempre curte o bate-bola, e eu sempre mandava um abraço para ele, mas achando que era o marido da Luzia, daí está feito a correção. O Francês Pérez, gente da melhor qualidade, é irmão do Claudemir. Tá certo, eu acho que o Claudemir é flamenguista e ele é palmeirense, mas tá valendo. Um abraço para ele, que mora em Calcaia, esse rapaz Francês Pérez, sempre que pode, puxa o bate-bola. Nos dá o prazer da sua audiência, não é isso? E o Cruzeirão? Eu dava tudo no Cruzeirão, ele despencou, sempre assim? O Cruzeirão não despencou, tá numa situação muito difícil. 15º. Sim. Agora vamos falar de emoção. Emoção com a Série C. A Série C, o Juan vai atualizar o jogo. Interessante, João, que esse jogo do Paysandu foi muito parecido com o jogo do Operário, né? O Operário estava jogando em casa, precisava apenas ganhar de 1-0, fez no finalzinho e subiu. E o Volta Redonda precisava ganhar com 2 gols de diferença. Fez 1-0 no segundo tempo, com um jogador a mais, mas o Papão conseguiu. E nós vibramos, né, Juan? A gente estava torcendo pelo Paysandu. O Juan vai atualizar os jogos, depois quem subiu. O Operário 1-0 no São Bernardo, o Brusque 0-0 com o São José, o Volta Redonda 1-0 no Paysandu e o Amazonas 2-0 no Botafogo da Paraíba. Eu não entendo porque todo jogo que tem um final, que tá com um finalzinho, tipo assim, com a condição muito, tipo a do Paysandu, se tomar um gol sai, se fizer um gol fica, sempre tem um acréscimo gigantesco, parece que é planejado. Esse jogo, por exemplo, chegou nos 60 e depois dos 60 o relógio nem rodava mais. Com certeza, bom. Tem muitas paralisações, porque o time que está ganhando geralmente faz muita cera, né? O juiz dá muitos acréscimos. Aí às vezes acontece. Acontece o Ferroviário que o diga, né? O Ferroviário que conseguiu subir nos acréscimos, subir da Série D para a Série C, o time do Ferroviário. Juan, com isso, a classificação, Juan vai atualizar quem subiu, tanto no grupo B como no grupo C, Juan. O Brusque subiu no grupo B, Operário em primeiro, o Operário em segundo, ficou pelo caminho o São Bernardo e o São José. No grupo C subiu o Amazonas em primeiro e o Paysandu em segundo, ficou pelo caminho o Volta Redonda e o Botafogo da Paraíba, que não fez mal a ninguém. O Botafogo foi a decepção nessa fase, Juan. Lembrando, Juan, que o Bruscão vai fazer a final com o Amazonas. Interessante que o Paysandu estava disparado, né? Quando faltava 4 rodadas, aliás, faltava 2 rodadas, o Paysandu já tinha 10 pontos e subiu com 10 pontos. Perdeu as últimas 2 partidas e acabou ainda subindo. O Volta Redonda foi o contrário. Ganhou as últimas 2 e ficou na Série C, mas foi emocionante o finalzinho aí. O Volta Redonda, né? Se faz um gol, o Paysandu passaria mais um ano na Série C. Tá certo? Agora a gente vai falar de futebol profissional. Aliás, continuando falando de futebol profissional, o destaque é o futebol europeu, a Primeira Liga, Juan. A Primeira Liga, que o Sporting é o líder, segundo o Benfica, terceiro o Porto e o quarto é o Braga. Não tem surpresa, né, Juan? Só os 4 grandes principais times. A ordem é que a gente discute. O Braga não é grande. O Braga não é grande. O Belenenses é maior que o Braga. Depois é outra história. Então o Juan vai atualizar os jogos da oitava rodada da Primeira Liga. Sport 2-1 no Arouca, o Porto 1-0 na Portimonense, Famalicão perdeu de 3-1 para o Vitória, o Casa Pia perdeu 1-0 para o Estrela da Amadora, aí não dá. O Estoril perdeu de 1-0 para o Benfica, o Braga 2-1 no Rio Ave, o Chaves 4-2 no Gil Vicente, o time do Naneca. O Farense 0-0 com o Vizela e o Moreirense 1-1 com o Boa Vista. Juan, tá aí. A gente teve rodada também, só que a 7ª foi a Bundesliga e o Leverkusen continua na liderança, o segundo é Stuttgart. Estão esquentando a posição para o Bayern de Munique, o Bayern que é apenas o terceiro. Diga, Juan. Você vê que todo ano aparece um time estranho na Alemanha, que vai para a Champions League? Exatamente, né? Tanto na Bundesliga, como também acontece lá na Ligue 1, lá na França, né? Vamos atualizar os jogos da 7ª rodada da Bundesliga. Como eu falei, o líder é o Bayer Leverkusen. O Frankfurt 2-0 no Heidenheim.
No Bayern, 3-0. No Freiburg Leverkusen, 3-0. No Cologne, o Bremen perdeu de 3-2 para o Hoffenheim. O Dortmund 4-2 no Union Berlin. O RB Leipzig 0-0 com o Borrom. O Augsburg perdeu de 2-1 para o Darmstadt. O Stuttgart 3-1 no Wolfsburg. O Mönchengladbach 2-2 com o Mainz. Juan, na Ligue 1, lá na França, o PSG voltou a ganhar, mas o líder é o Mônaco. O Mônaco com 17 pontos, o Nice é o segundo com 16, o PSV é o terceiro com 15 pontos. E o Juan vai atualizar os jogos da rodada de número 8 lá da França. Juan, lembrando que na França agora são 18 times na primeira divisão. O Rennes perdeu de 3-1 para o PSG, o Lens 1-1 com o Lille, o Lyon 3-3 com o Lorient, o Montpellier 4-2 com o Clermont, só que o jogo foi abandonado, não sei o motivo. O Brest 1-1 com o Toulouse, o Marseille 3-0 no Le Havre, o Reims perdeu de 3-1 para o Mônaco, o Metz perdeu de 1-0 para o Nice e o Strasbourg perdeu de 2-1 para o Nantes. Lá na França, Juan, La Liga, a gente teve rodada onde o Real Madrid goleou, né? O Real Madrid goleou, teve gol do Vinícius Júnior. O Real Madrid, que tem 24 pontos, 3 pontos à frente do Barcelona. O Girona está apenas guardando posição aí, ele não vai chegar entre os 3, né? O Atlético de Madrid é a quarto colocado. O Juan vai atualizar os jogos da 9ª rodada de La Liga. O Granada 2-2 com o Barcelona, o Celta de Vigo 2-2 com o Retafe, o Alavés 1-1 com o Betis, o Atlético de Madrid 2-1 na Real Sociedad, o Villarreal perdeu 2-1 para o Las Palmas, o Sevilla 2-2 com o Rayo Vallecano, o Mallorca 1-1 com o Valência, o Real Madrid 4-0 no Osasuna, o Cádiz perdeu de 1-0 para o Girona e o Atlético Bilbao 3-0 no Almeria. Juan, o bate-bola aqui no Facebook e no YouTube, a apresentação do professor Elisane, aqui direto do Barro Preto, né, Juan, para o Ceará, para o Brasil e para o mundo, né, Juan, por parte da toda a galáxia, como diz o Bena, né, Juan, o nosso programa que sempre fala de futebol profissional. De futebol amador a gente fala apenas das competições dos nossos amigos do Cruzeirão da Massa, a gente foca mesmo no futebol profissional. E a gente agradece ao nosso amigo que curte o bate-bola no Facebook e no YouTube. A gente está tendo um bom número de visualizações no YouTube. Quem, porventura, não foi inscrito no canal Ceará Fla, quiser dar uma forcinha lá, se inscreva. Se não quiser, também está valendo, está tudo certo, está tudo bem. Mandar um abraço mais uma vez para o compadre Adilho, para o Alberci Ripardo, para o meu amigo Francésio Teles, toda a galera boa que curte o bate-bola. Lá na Itália, o Milan é o líder, né? Tomou a posição da Inter de Milão. A Juventus aparece na terceira colocação. A Juventus, quando briga mesmo, viu, Juan? Está ali na terceira colocação, 4 pontos atrás do Milan, mas só a 8ª rodada, e o Juan vai relatar os jogos, passar limpo, os jogos da 8ª rodada, os resultados. O Napoli perdeu de 3-1 para a Fiorentina, o Cagliari perdeu de 4-1 para a Roma, a Frosinone 2-1 no Verona, a Lazio 3-2 na Atalanta, o Monza 3-0 na Salernitana, o Renault perdeu de 1-0 para o Milan, a Juventus 2-0 no Torino, a Inter 2-2 com o Bolonha, o Lecce 1-1 com o Sassuolo e o Empoli 0-0 com a Udinese. Eu imploro para que um dia aconteça com o Bayern o que aconteceu com a Juventus, tá? A consequência de 11 lá e daí do nada perdeu 3 títulos seguidos. O Bayern, Juan, teve a chance de perder no ano passado, só que o Dortmund, né, pelo amor de Deus, o Dortmund também deu muita sorte pro azar e acabou desperdiçando uma chance, Juan, que dificilmente vai ter. Na verdade, ele não deu sorte pro azar, ele simplesmente pegou um AK-47 e deu um tiro na própria cabeça. É verdade, porque assim, Juan, um time como o Bayern não gosta de andar tropeçando, né? E teve a chance ali, pegou um ano muito ruim do Bayern e não aproveitou a equipe do Borussia Dortmund, o amarelão, não é isso, Juan? Amarelo com preto, só que dessa vez foi só amarelo. Juan, deixa eu mandar um abraço, uma boa noite para a dona Lourdes, ali, ela que é esposa do seu Bio, sempre que pode curtir o bate-bola, mandar um abraço para ela, para o Jotinha, todos de casa, gente da melhor qualidade, a dona Lourdes, tá certo? Agora vamos falar, Juan, de Premier League, lá também está tendo surpresa, Juan, surpresa, o City tem, nas últimas 2 semanas, perdendo jogos que não costuma perder, e quem assumiu a liderança lá foi o Tottenham. O Tottenham, depois de 8 rodadas, é o líder, o Arsenal é o segundo,
o City é o terceiro e o Liverpool é o quarto, Juan. Tirando o dia que o Ceará ganhou a Copa do Nordeste, esse provavelmente está no top 3 vezes que eu fiquei mais feliz com o futebol nesse ano. Ver o City perdendo é prazeroso demais. É o City que, acho que nos 4 jogos, perdeu 3, Juan. Perdeu 3. E na Premier League, uma sequência de derrotas. Na Champions League, ele ganhou fora de casa do Leipzig. O Juan vai atualizar os jogos, né? O clássico lá, o Martinelli acabou decidindo e o Arsenal ganhou. O Arsenal 1x0 no Manchester City. O Arsenal que também tinha ganhado na Supercopa. O Brighton 2x2 com o Liverpool, West Ham 2x2 com o Newcastle. O Wolverhampton 1x1 com o Aston Villa. O Crystal Palace 0x0 com o Nottingham. O Burnley perdeu de 4x1 para o Chelsea. O Everton 3x0 no Bournemouth. O Fulham 3x1 no Sheffield. O Manchester United 2x1 no Brentford. E o Luton perdeu de 1x0 para o Tottenham. Se o Real Madrid pegar um City agora nesse estado, ele ganha? É capaz de devolver os 4x0, né? O City está num momento muito ruim. Só que o Real Madrid também, o Juan, ele precisa também dar uma melhorada, né? Ele tem tropeçado em alguns jogos, não tem jogado muito bem, tem ganho lá em La Liga, tem ganho, tem pontuado muito, mas não é aquele futebol que a gente espera do grande Real Madrid. O Real Madrid, né, que está com um estádio maravilhoso, Juan. Mandar um abraço, uma boa noite, para o Kleber Mota, também que o bate-bola. Um abraço e obrigado pela audiência, né, Juan? E agora, Juan, agora vamos falar de Copa do Mundo, Juan. Vai eliminatória sul-americana nesse meio de semana, data FIFA, e a gente tem 5 jogos, né? O Brasil vai jogar no Dia da Criança, dia 12. O Juan vai atualizar os jogos, Juan. Colômbia e Uruguai, Argentina e Paraguai, Bolívia e Equador, Chile e Peru, Brasil e Venezuela. O Juan, lembrando que o Brasil é líder das eliminatórias, né? 2 jogos, 2 vitórias. O Brasil que é treinado pelo Fernando Diniz, que está na final da Libertadores com o Fluminense. E assim, Juan, o Uruguai... Eu boto fé que a Venezuela pode ir para essa Copa. É o Uruguai, Juan, Uruguai, a Argentina e o Paraguai, que já estão classificados para a Copa de 2030. A gente trouxe essa informação aqui no programa passado, no programa de segunda-feira. Então, apenas sete brigando por, se eu não me engano, 4 vagas. Exatamente. 4 vagas. 3 diretas. 3 diretas e uma. Aí lembrando, Juan, que o que fica mais fácil para o Brasil. A Copa de 2030, ela será realizada em 6 países e 3 continentes. É a FIFA, né? A politicagem da FIFA, colocando muitos jogos, né? Agora são 48 países. Até se a gente fizer um combinado aqui do bate-bola, Juan, do programa do Bena, do Albeci, do Gelson Nascimento, lá do Dedé Carneiro, se a gente fizer um combinado, a gente vai para a Copa do Mundo. No dia que a Copa do Mundo chegar na 64, a gente vai colocar o Roniberto como artilheiro do Cruzeiro do Barro Preto e Ramos se classificando. Com certeza, Juan, vai ser. Roniberto e centroavante. Muitos países, né, participando da Copa do Mundo, e a gente vai ter, Juan, uma primeira fase bem fácil, né, para as principais seleções, porque vai entrar seleções do nível técnico muito baixo, mas vamos ver o que acontece, né? Tanto que vai classificar 2 da Oceania, né? E um já vai direto para a fase de grupos, que com certeza vai ser a Nova Zelândia, né? E o outro vai para os eliminatórios. Pois é, Juan, enquanto os países sul-americanos já estão disputando uma vaga na Copa do Mundo 2026, alguns já estão classificados para 2030, lá no velho continente, na Europa, é Eurocopa. Próximo ano tem Eurocopa, Juan, e na quinta-feira tem bons jogos. O Juan vai atualizar os jogos da quinta-feira. Letônia com a Armênia, Albânia com a República Tcheca, Andorra com Kosovo, Belarus com a Romênia, Chipre com a Noruega. Agora a Noruega vai para a Copa, eu boto fé. A Croácia com a Turquia, a Espanha com a Escócia, Ilhas Faroe com a Polônia e Israel com a Suíça. Lembrando que esse jogo foi adiado, né? Lá o Israel voltou a ter guerra, Israel contra a Palestina, Juan. E assim, eles nunca foram amigos, mas agora voltaram a brigar e esse jogo de Israel está cancelado. Sem dúvida nenhuma a notícia da semana, né? Os confrontos, né, que estão acontecendo lá entre Israel e Palestina, e acaba interferindo também no futebol na Copa do Mundo. Sexta-feira, Juan,
tem jogos também, e o Juan vai atualizar a Bélgica, né? A geração belga, a França. Vai ter tem clássico, né? A antiga geração belga. É, a antiga geração belga. E o Juan vai atualizar o jogo da sexta. Estônia e Azerbaijão, Áustria e Bélgica, Irlanda e Grécia, Islândia e Luxemburgo, Liechtenstein e Bósnia, Países Baixos e França, que é a Holanda, e Portugal e Eslováquia. Essa, Juan, a classificação nessa lá são muitos grupos, a gente lembrando que os 2 primeiros se classificam e o Juan vai atualizar quem está se classificando no momento, depois de 5 rodadas para alguns, 4 para outros. Juan, quem está classificando no grupo A, Juan? A Escócia e a Espanha, grande campeã da Escócia, ganhou 5 jogos. A França e a Holanda, a Inglaterra e a Itália. No grupo C, não é, Juan? No grupo D, vai. No grupo D, a Croácia e a Turquia. No grupo E, a Albânia e a República Tcheca. No grupo F, a Bélgica e a Áustria. No grupo G, a Hungria e a Sérvia. No grupo H, a Eslovênia e a Dinamarca. E segundo, por via das dúvidas, o San Marino tomou 21 gols em 6 jogos. Para surpresa de 0 pessoas, né, Juan? Em 6 jogos. No grupo I, a Suíça em primeiro e a Romênia em segundo. No grupo J, Portugal em primeiro, a Eslováquia em segundo. É Luxemburgo, mano, tá em terceiro. Tomou 9, né? Tá aí. No programa de sexta-feira, Juan, nós traremos com certeza os resultados da Eurocopa e a gente vai projetar também os jogos de final de semana, lembrando que são 2 rodadas lá no Velho Continente, bons jogos, e vai ter também muitos amistosos, né, Juan? Então a gente já está chegando no final do bate-bola, vamos trazer, Juan, os resultados da Copa da Liga Profissional da Argentina. A gente sempre fala do Campeonato Argentino, e tá aí, né? É da Argentina que saem os principais adversários do futebol brasileiro na Libertadores da América e também na Sul-Americana, e a prova disso, né, que tem o Boca, nem é um grande time e está jogando, aliás, está classificado para a final no Maracanã contra o Fluminense. Lá, Juan, são 14 times em cada grupo. O River Plate é o líder do grupo A, o segundo Independiente, o terceiro Huracan e o quarto é o Colón, Juan. E o grupo B, como está, Juan? No grupo B, o Central Córdoba em primeiro, o Defensa e Justiça em segundo, Godoy Cruz em terceiro e o Racing Clube em quarto. E o Juan vai atualizar os jogos dessa rodada. E o Boca Juniors é o vice-lanterna. Exatamente, o Boca, né, que quando jogou com o Palmeiras, o Boca, Juan, estava com 10 jogos não ganhava e continuou sem ganhar, né? Porque o Boca, os últimos 6 jogos na Libertadores, o Boca não ganhou de ninguém, foi 6 empates e foi passando nos pênaltis. E o Juan vai atualizar os resultados da 8ª rodada da Copa da Liga Profissional. Assim, Clube perdeu 2-1 para o Platense, o River Plate 1-0 no Talleres de Córdoba, o Instituto 1-1 com o Rinásia La Plata, o União Santa Fé 1-0 no Sarmiento, o Argentino Júnior 0-0 com o Independiente, Central Córdoba 1-0 no Tigre, o Lanús perdeu 2-0 para o Defensa e Justiça, Estudiantes perdeu 1-0 para o Godoy Cruz, o São Lourenço perdeu 3-0 para o News Old Boys e o Rosário Central 1-0 no Huracan. Hoje, João, para fechar a rodada número 8, ela será fechada amanhã, né, com o jogo do Boca. Temos o rebaixado Nacional de Sarandi, jogando com o Banfield, o Barra Central com o Colón, o Vélez Sarsfield com o Atlético Tucumã e o Belgrano com o Boca Juniors. O Boca, Juan, que com certeza vai jogar, vai apenas treinar o time, né, para essa final do Maracanã no dia 4, não é isso, Juan? Então é muito provável que o Boca não saia da posição que está. Assistiremos a final inteira? Com certeza. Com certeza iremos assistir a final, mas o Boca Juniors não está nem um pouco preocupado com a campanha que está fazendo lá no campeonato da Liga, lá da Argentina, Liga Profissional, não é isso? É o antigo Clausura ou é o Apertura, Juan? Eu não sei, eu acho que eles fazem o Apertura, depois fazem a Copa da Liga e depois fazem o Clausura. Ô Juan, chegando no final do bate-bola, a gente agradece mais. Vamos finalizar com o hino do Paysandu, né, Juan? O Paysandu, fazer uma homenagem à torcida do Papão, o Papão que retornou à Série B do futebol brasileiro depois de muito tempo, que não faça igual o Remo, né? O Remo, um tempo desse, voltou e acabou caindo na sequência. O próprio Paysandu, a última vez que esteve na Série B, quando ele subiu, no ano seguinte caiu. E assim, até o Juan brincou
acho que brincou comigo em off que o Paysandu era candidato forte ao rebaixamento do próximo ano. E se não tiver planejamento, cai de novo, né? A Série B está muito competitiva, mas no momento a torcida do Paysandu está comemorando esse acesso. Foi muito difícil, mas o Papão está de volta à Série B do futebol brasileiro, Juan. A gente vai acompanhar nesse meio de semana, é data FIFA, né? Data FIFA é escassa de jogos, mas a gente vai acompanhar a Eurocopa, as eliminatórias da Copa do Mundo, principalmente as eliminatórias sul-americanas, né? O jogo do Brasil na quinta-feira e, com certeza, na próxima sexta-feira traremos o resumão, né? De tudo que vai acontecer, aliás, tudo que aconteceu na semana e vamos projetar o final de semana, lembrando que o Cruzeirão da Massa, o Cruzeiro do Barro Preto, joga amistoso próximo domingo, lá na região do Bici. Então a gente agradece aos nossos amigos que ajudaram a gente a fazer o bate-bola, a gente pede desculpa, né, aquela mensagem não deu para ler, porque às vezes a internet acaba complicando, mas a gente agradece aqueles que assistem o bate-bola aqui no Facebook e também no YouTube. Diga, Juan. Torcedores do Fluminense e do Remo, se quiserem, pode se retirar do programa agora. O bate-bola de hoje não está, né, Juan? Mas vamos nós, vamos ficar com o hino do Paysandu e a gente retorna na sexta-feira com mais um bate-bola. Uma listra branca, outra listra azul. Essas são as cores do Papão da Curuzu. Uma listra branca, outra listra azul. Essas são as cores do Papão da Curuzu. O nosso time joga pra valer. Até o Penharol veio aqui pra aparecer. O Paysandu topa qualquer parada. Quando perde é por descuido, mas depois vem a virada. Pintou o 7 numa tela azul. Perfeito sem defeito no Papão da Curuzu. Uma listra branca, outra listra azul. Essas são as cores do Papão da Curuzu. Uma listra branca, outra listra azul. Essas são as cores do Papão da Curuzu. O nosso time joga pra valer. Até o Penharol veio aqui pra aparecer. O Paysandu topa qualquer parada. Quando perde é por descuido, mas depois tem a virada. Então o 7 numa tela azul. Perfeito sem defeito do Papão da Curuzu.